para atrair clientes através do Instagram gastando só 30 minutos por dia. Tenho certeza que se você produz conteúdo, você acha que produzir conteúdo é uma coisa trabalhosa. Você leva muito tempo. E o pior, às vezes você leva muito tempo e não tem resultado. Tem meia dúzia de curtidas, não tem novos seguidores e pedido de orçamento, então nem aparece. Isso é porque você está produzindo conteúdo da maneira errada. Se você fizer isso do jeito certo, aplicando as 5 técnicas que eu vou te falar aqui hoje, você vai ter mais clientes e você vai gastar pouco tempo para isso. E o primeiro passo para a produção de conteúdo não é produzir o conteúdo propriamente, é planejar o conteúdo. Então você vai abrir uma planilha do Excel e você vai listar absolutamente todos os conteúdos, todas as ideias de conteúdo. E o primeiro passo não é propriamente a produção do conteúdo, é a pesquisa. Então você vai pesquisar o que você vai produzir. É nesse momento que você vai ter ideias de conteúdo. E você pode me falar, tá, mas eu vou produzir o quê? Eu vou postar só os meus projetos? Você vai postar os seus projetos também, mas não só os seus projetos. Dá uma olhada no perfil dos seus concorrentes. Olha os posts que tem mais curtidas. Olha os comentários desses posts. Vê o que as pessoas estão falando. Tem alguém perguntando alguma coisa? Se tiver, lista essa dúvida das pessoas. Olha os vídeos que são mais vistos, os vídeos que foram mais encaminhados. Olha o tema desses vídeos. Olha a edição desses vídeos. Será que você consegue replicar esse vídeo com os projetos que você tem, com o material que você tem? Lista essas ideias. Além disso, você pode pesquisar ideias no YouTube. Então você percebeu que é um ótimo conteúdo falar sobre como escolher um sofá. E aí você quer falar sobre isso? Então pesquisa como escolher sofá no YouTube e vê o que aparece. O próprio YouTube vai completar a sua pesquisa quando você estiver digitando isso na aba de pesquisa. E uma outra dica é fazer isso com uma aba anônima aberta, para o YouTube não ser influenciado pelos canais que você já acompanha, pelos vídeos que você já assiste. E você também pode usar o ChatGPT para te auxiliar nisso. Então você vai no ChatGPT, fala o seu público-alvo, fala o seu objetivo e pede para ele sugestões de conteúdo para posts do feed, para carrosséis, para reels. E aí o ChatGPT vai te dar várias sugestões. Aqui o importante é ter ideias. Então, se a gente quer produzir posts todos os dias, você pode listar aí 30, 35, 40 ideias. Depois você filtra qual faz mais sentido e qual não. Lembre do seguinte, existem 4 tipos de conteúdo que precisam estar no seu perfil. Os conteúdos para atrair mais pessoas, que são conteúdos mais simples, são conteúdos rápidos, são conteúdos que mostram uma transformação impactante ou então que respondem uma dúvida de um jeito extremamente simples. O outro tipo de conteúdo é um conteúdo que provavelmente não vai viralizar. Não vou falar que não vai, que a gente nunca sabe, é o algoritmo do Instagram, né? Mas no geral, ele tende a não viralizar. Só que ele vai aumentar o nível de consciência das pessoas. É um conteúdo que você vai responder uma coisa um pouco mais profunda. É um conteúdo que você vai contar a história de uma determinada obra, de um determinado projeto. É um conteúdo que você vai conscientizar a pessoa que de repente aquela dor de cabeça que ela sente é porque a iluminação da casa dela está errada. Então é um conteúdo que vai fazer a pessoa te enxergar como autoridade, ou seja, vai fazer a pessoa ver que você sabe o que você está falando, que você tem conhecimento o suficiente. Vai fazer essa pessoa identificar problemas que ela está vivendo e que ela poderia não estar caso ela tivesse feito um projeto, vai fazer ela perceber a oportunidade que é fazer um projeto com você. Então esse tipo de conteúdo é para aumentar o nível de consciência. O terceiro tipo de conteúdo é um conteúdo para gerar conexão. É um conteúdo que você vai compartilhar mais sobre você. Entre elas você vai ver qual faz mais sentido para você ou não. Às vezes um dos valores que você tem é família, então você vai contar uma história sobre a sua família, vai postar uma foto de um momento em família que você viveu no final de semana. Ou então um dos valores que você tem é a liberdade, aí você vai postar uma foto sua em uma viagem X, ou uma coisa que você valoriza e que você quer mostrar para as pessoas é que você gosta de visitar lugares mais elegantes, mais chiques, mais sofisticados. Então é uma foto sua num restaurante X e você vai contar sobre aquela experiência e vai apontar detalhes arquitetônicos daquele lugar. Então é algo que vai gerar conexão, que a pessoa vai se identificar com você. E por último, o quarto tipo de conteúdo que tem que ter no seu perfil é um conteúdo que gera venda. Ou seja, é um conteúdo que você vai mostrar uma transformação, você vai mostrar o seu trabalho e no final você vai pedir para a pessoa tomar uma atitude, ou clicar no link da bio, ou comentar, ou te mandar um direct, ou clicar no link dos stories. Então você precisa pensar nesses 4 tipos de conteúdo também. Então, além dessas ideias de post, do que responder, você precisa pensar em quais projetos você vai postar, em quais momentos que vão gerar essa conexão você vai postar, que de fato você vai usar para vender o seu trabalho. Todos esses conteúdos são importantes e precisam
aqui nessa planilha que a gente está fazendo. E o segundo passo é categorizar cada um desses conteúdos. Então, nessa mesma planilha, você vai separar o que é um conteúdo para atração, o que é um conteúdo para aumentar o nível de consciência, o que é um conteúdo para conexão e o que é um conteúdo para gerar venda. Eu costumo colocar uma média mais ou menos de 40% do conteúdo para atrair novas pessoas, 35% do conteúdo para aumentar o nível de consciência, 10% do conteúdo para gerar conexão e 15% do conteúdo voltado à venda. Então você pode usar mais ou menos essa métrica, não precisa ficar muito preso nisso, mas é uma métrica que eu uso e que funciona para o meu perfil. É sempre importante a gente atrair pessoas novas. Pensa, o seu perfil é como se fosse um funil. A boca do funil, ela é muito grande, ou seja, tem muita gente ali na boca do funil, tem muita gente chegando, mas sai menos gente. Então, quanto mais pessoas estiverem no seu perfil, mais vendas, consequentemente, você vai ter. Então, é importante sim a sua base crescer. É importante sim você ter seguidores, mas não qualquer tipo de seguidor. Um seguidor que está alinhado com você, que está disposto a se tornar seu cliente em algum momento. Depois disso, é hora de começar a produzir os roteiros. Então, se você vai fazer um post que é uma foto com uma legenda, você vai escrever essa legenda. Se você vai fazer um post em formato carrossel, ou seja, um post que tem várias fotos no mesmo post, e aí, de repente, tem coisas escritas nessas artes, você vai escrever o que vai estar escrito em cada uma delas e na legenda. Se você vai fazer um vídeo e esse vídeo precisa de um roteiro, ou seja, vai ter um áudio, ou você vai estar falando alguma coisa mesmo, aparecendo seu rosto e falando, é bom você escrever um roteiro. Você não precisa, se for um vídeo que você vai gravar você mesmo falando, você não precisa seguir esse roteiro 100%, mas fazê-lo antes vai te dar um norte na hora de gravar. Então você vai se sentir mais segura, você vai lembrar das coisas que você pensou em falar e aí você consequentemente vai gastar muito menos tempo na hora de produzir. Quando você estiver fazendo tanto uma legenda, seja para qualquer um desses tipos de post, ou então um roteiro para um carrossel, é importante você pensar que você precisa chamar a atenção das pessoas. Então a primeira frase, seja do seu vídeo ou seja do seu carrossel, ela precisa ser impactante, ela precisa ter uma promessa clara e se ela for contraintuitiva, então, maravilhoso. Eu tenho um post no Instagram que eu tenho muito resultado através dele, que fala o seguinte... Agora esqueci. Ele fala... pare de perder tempo produzindo conteúdo. E tem um outro que fala mais ou menos a mesma coisa, que é quanto mais posts você faz, menos clientes você tem. Isso é completamente contraintuitivo, né? Porque a pessoa pensa, vou postar mais e vou ter mais cliente. Ou então, né, se ela tá num perfil que fala sobre marketing, que fala sobre produção de conteúdo, ela espera que o conteúdo lá seja produza mais e tenha mais retorno. Então, se você posta algo que é contraintuitivo, por exemplo, no caso de reforma, transforme sua cozinha em uma semana. E aí uma foto impactante de uma transformação muito brusca. É um conteúdo contraintuitivo. As pessoas acham que uma transformação de uma cozinha vai demorar muito mais do que uma semana. Então você precisa ter uma frase de impacto que vai chamar a atenção da pessoa e vai fazer ela parar ali naquele post, naquele vídeo. Além disso, as outras soluções, né, supondo que você vai desenvolver esse carrossel de transforme sua cozinha em uma semana. As soluções não podem ser completamente óbvias. A primeira dica que você vai dar sobre isso não pode ser contrate um arquiteto ou faça um projeto. Se eu sou essa pessoa que estou te acompanhando, eu vou pensar, nem vou para a segunda dica, já vou embora. Então, dê informações de fato úteis, numa linguagem simples, que a pessoa entenda e que faça sentido ali para ela, sabe? Não vai falar, transforma sua cozinha em uma semana e sei lá, a primeira dica é uma coisa que ninguém nunca vai colocar em prática. Seja de fato útil, dê informações importantes. Não dê dicas que a pessoa encontra no Google, sabe? Dê pessoalidade pro seu conteúdo. Fala a sua visão sobre determinados temas. E com todos os roteiros prontos, agora você vai começar a produzir. Então já separa as fotos que você vai usar nesses posts, já faz as artes dos carrosséis, já começa a produzir os vídeos, você vai de fato colocar a mão na massa para deixar isso tudo pronto para depois só ir postando. E simplifique os seus posts. Óbvio, você não vai fazer mal feito. Você não precisa se preocupar com o melhor design, com a melhor edição. Às vezes as pessoas, elas se exigem um nível tão grande de perfeição a ponto delas ficarem paralisadas e não conseguirem produzir. Ou então produzir numa escala muito menor do que o necessário. Lembra, se você quer ter um resultado rápido, você precisa fazer muitas coisas. Agora, se você quer ter um resultado gradativo, lento, aí sim você pode se dar o luxo de produzir pouco. Eu prefiro produzir em escala. Os posts que eu faço no próprio Stories mesmo. Então é uma arte extremamente simples, mas eles me trazem milhares de seguidores, me trazem milhares de salvamentos, me trazem milhares de clientes.
Então você pode fazer o mesmo, sabe? Simplifica, a pessoa não vai reparar tanto quanto você. E lembra, feito é melhor do que perfeito. Até um certo tempo eu nunca tinha entendido essa frase, né? A perfeição parece muito melhor, só que a perfeição ela não existe. Então se você ficar esperando o post perfeito, a ideia perfeita, a diagramação perfeita, a edição perfeita, a dicção perfeita, você nunca vai postar nada. Então começa e a partir do momento que você começar, você vai melhorar. Não espera estar perfeito para começar. A ordem é o contrário. Primeiro você começa e aí sim você se aperfeiçoa. E não você do nada fica perfeito e aí você vai e produz tudo magicamente. E algumas dicas práticas tanto para edição de vídeo como para edição de foto. Eu costumo fazer as fotos, como eu falei para vocês, dos carrosséis no próprio Stories, mas tem vários aplicativos que vocês podem usar. Além disso, quando eu faço vídeos, eu edito pelo InShot, também pelo CapCut. Se vocês quiserem, posso até fazer tutorial aqui de como eu edito. E algumas dicas práticas. Então, quando você estiver produzindo seu conteúdo, se você for fazer uma foto ou um vídeo, preste atenção na iluminação. Parece bobo, mas limpa a câmera do celular antes de tirar foto ou antes de gravar algum vídeo. E por último, analisa as métricas. Então você já produziu tudo, você já deixou tudo salvo nos rascunhos ali do Instagram. Então todos os dias você só vai lá e vai postar aquele conteúdo. Só que você precisa lembrar de analisar o resultado daquilo. Então qual post trouxe mais seguidores? Qual post teve um número maior de salvamento? Qual post teve um número maior de compartilhamento? Qual post fez mais pessoas clicarem no link da bio? Tudo isso é importante. Categoriza isso e replica. Por exemplo, se o post que te trouxe mais seguidores foi um post com dicas de sala, você pode fazer um outro post com dicas de sala. Ou então você pode pegar uma daquelas dicas e falar um pouco mais sobre elas. E aí você vai entendendo os assuntos que engajam mais, o que faz as pessoas clicarem mais no link, o que faz as pessoas te mandarem mais direct. E com isso você vai saber escalar os resultados que você quer. Então lembra, antes de produzir conteúdo, o primeiro passo é pesquisar, o segundo passo é categorizar, então o que é conteúdo para atrair, para aumentar o nível de consciência, para conectar e para vender. Depois disso, você vai roteirizar tudo, só aí você vai produzir e depois de produzir e postar, você vai analisar as métricas. Tenho certeza que se você aplicar essas dicas, você vai gastar muito menos tempo produzindo conteúdo e vai ter muito mais resultado. Se você quiser se aprofundar ainda mais na produção de conteúdo, eu tenho um treinamento chamado Instagram 10x. Ele fala tudo de como você produz o conteúdo certo para ter até 10 vezes mais clientes usando o Instagram. Vou deixar o link dele aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Tchau!